Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios, começando a partir de agora, trazendo para você sempre um empreendedor, uma empreendedora da nossa cidade, para fazer com que as histórias iluminem a sua trajetória empreendedora a partir do compartilhamento de histórias, de informações, de trajetória de vida, sempre rumo à excelência. E hoje por aqui não vai ser diferente, mas antes da gente entrar na pauta, deixa eu fazer aqui o nosso pequeno agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores do nosso programa. Falando em apoio, a distribuidora Albatross, sempre mandando para nós os deliciosos suco prates e também a Aquacoco. Nos principais supermercados e vendas da cidade você encontra sempre próximo de refrigeradores. E também a Sicredi, que é a nossa cooperativa financeira que faz toda a diferença para você, empreendedor, uma vez que você, sendo um associado, você participa da distribuição de sobras, você tem programa de fidelidade exclusivo para você e um atendimento totalmente diferenciado, pois lá você não é apenas um número, lá eles querem saber de você, da sua empresa, da sua carreira, para poder oferecer aquilo que faz sentido para as suas demandas especiais. E Delta Fiat, movidos pela paixão, a Delta que fica na Avenida Brasil, tem um time de vendas especialista para saber qual é o carro que faz sentido na sua vida. Agora vamos conversar com ele, que é meu amigo há tanto tempo quanto eu tenho Zine Cultural. São 25 anos de amizade com Diego Long. Seja muito bem-vindo a essa mesa. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a trajetória de sucesso da solução em energia temporária que a Beltilock fornece para todo o Brasil. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. Obrigado pela receptividade, pelo convite, né? E pelos grandes anos de amizade. Vamos conversar um pouco, né, então, sobre a trajetória da Beltilock, o que eu posso contribuir para o público em geral entender de um pouco mais de energia, de gerador, e entender a real necessidade da contratação do equipamento. Diego, eu estava pensando aqui antes, e a gente estava conversando até com a turma da produção que está aqui também junto com a gente, o que é que a gente não faz sem energia elétrica? Cara, ela é tão necessária no nosso dia a dia que talvez a gente não se dê conta que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda quanto a hora que a gente vai dormir, depende de energia elétrica. Eu queria saber sobre o que é a locação, a solução de serviços em energia temporária. O que é que a Beltilock faz? Olha, a Beltilock, ela iniciou no mercado em 2013, tá? Com uma demanda bem reprimida, que era gerador para obra, tá? Então, vou voltar um pouquinho à fita, né? Podemos dizer assim, pelos nossos grandes anos de amizade, que eu já tive outras empresas e outras indústrias, né? Como a gente já sabe. E eu, inclusive, na minha antiga indústria, eu alugava um gerador de energia para rodar num período onde a energia era mais cara. Perfeito. Antigamente tinha muito, o horário de ponta que é falado no mercado, né? Então eu locava o gerador para justamente, tanto na parte quando faltava energia, quanto para o gerador ser uma fonte de energia no horário que a energia era mais cara do que o quilowatt do gerador, o quilowatt da concessionária, no caso da nossa CEMIG. Então, eu já fazia o uso do gerador na época. E quando eu vendi a fábrica, né, e decidi na época que não seria mais empresário, etc. e tal, eu tive um convite do meu sogro para poder estar sendo sócio dele numa empresa de locação de equipamento. Ele já tinha equipamentos de locação voltado para as obras que ele fazia, para a construção civil, né? E para me organizar, que ele estava com déficit pessoal, etc. e tal, e para mim fazer essa organização e montar a empresa junto com ele, que ele já tinha a empresa, mas era somente um braço da outra. E dessa forma eu fiquei fazendo ali, de meados de fevereiro de 2013 até junho de 2013, eu fiquei fazendo um estudo de mercado, entendendo. Gosto muito de motor, gosto muito de carro, de caminhão, etc. e tal. Então, já facilitou a familiaridade com os equipamentos. Não entendia absolutamente nada de energia elétrica,
formei em Direito em 2009, então, assim, totalmente nada a ver uma coisa com a outra. Fui aprendendo, fui entendendo, fui montando um time conceituado. Em 2013, em junho de 2013, eu montei a Beltlock. Até então ela era só um braço de uma empresa que o seu sogro tinha. Justamente. Que é qual empresa mesmo? Era a Beltânia Elétrica. Beltânia Elétrica. Isso. E aí, até quando eu criei a Beltânia Locações na época, logo em seguida eu chamei a GPME para fazer a nossa plano de expansão e estruturação. Legal. E a GPME veio com a seguinte indagação: Diego, vamos lá. A gente tem aí a Beltânia Locações, que é um braço da Beltânia Elétrica, mas a Beltânia Locações é quem? É sua ou é do seu sogro? A gente tem que mudar. Só que não se esquente com isso. A gente já tem um plano, que é a abreviatura para o nome da sua empresa, que é a abreviatura de Beltlock, que é a abreviatura de Beltânia Locações. Exato. Fez um acronômio ali, uma fusão no nome. Justamente. E aí a gente mudamos o logomarca, etc e tal. Ficamos um período juntos, depois fizemos o desmame, né? E aí foi já com o time consolidado, fomos organizando, comprando equipamentos, né? Hoje os nossos funcionários todos, eles passam por treinamentos. A maioria deles tem, além do que é exigido no mercado, em níveis de normas regulamentares, os cursos das normas regulamentares, como a NR10, que a gente fala de eletricidade, tem vários outros, porque a gente presta serviço hoje não só para construção civil, mas para indústria, para evento, para supermercado, e todos os ramos que você pode imaginar, a gente está presente. E a gente tem um início muito interessante, que são duas situações que foram bem marcantes para nós. Uma que foi quando eu comecei com a Beltlock, a gente fazia o happy hour empresarial junto. Sim, verdade. Isso, da associação comercial. E num desses happy hours, o Gildo me apresentou para o Diogo Souza Gomes. E esse é o Diego, agora ele já é amigo nosso, ele já teve outras indústrias, agora ele está aqui com a Beltlock, lugar de gerador, papapá. E nisso o Diogo pegou o cartão e jogou o cartão fora. Pensou ele, né? Eu sou dono de imobiliária, o que eu vou fazer com o aluguel de gerador? Bom, isso foi numa terça-feira à noite, eu lembro direitinho. Foi na terça-feira à noite. Na quinta-feira da mesma semana, me liga o Gildo. 2 dias depois. Me liga o Gildo. Diego, o Diogo Souza Gomes está precisando falar urgente com você, que ele está precisando de um gerador agora. Eu falei, não é possível. Aí o Diogo me ligou, falou, cara, eu nunca imaginei que eu fosse precisar tão rápido do seu serviço, né? E aí ele estava fazendo um lançamento de um condomínio de alto padrão ali no São Pedro, e era por volta de 5h30. Parque das Araucárias. Era isso, alguma coisa assim. Não isso é? aí, Um lance isso assim. aí, atrás do São Pedro, isso aí. E aí ia ter o coquetel, o lançamento, né, com possíveis, eu acho, compradores, etc e tal. E um miquinho entrou na rede elétrica lá, bagunçou todo o esquema da energia. Puxa. E eu lembro que ele me ligou desesperado. Falei, não, cara, era 5h30, a turma já estava indo embora da empresa. Falei, não, vamos lá, vamos te atender. E aí fizemos um primeiro atendimento para um evento, né? E deu tudo certo, graças a Deus, e foi, né, um grande avanço aí com relação a ampliar o leque de possíveis clientes. Que legal, cara. Ou seja, a partir de uma demanda não prevista por vocês, né? Tudo orbitava em torno da construção civil, mas um evento de lançamento abriu novas possibilidades, né? Justamente. E o outro evento que foi até problemático foi o Toninho Simão, que já era meu cliente, né? Desde a época da malharia, né? Isso aí. E aí o Toninho foi fazer, na época, um bazar no Tupinambás, antigo Tupinambás. E ele me ligou, falou, pô, Diego, você está com gerador agora? Quero botar um gerador lá, porque eu preciso de energia, a energia lá é muito ruim, vou ter tantos estandes, etc e tal. Coloquei um gerador lá, na época eu tinha recém-comprado, um gerador até usado na época. Colocamos o equipamento lá, o equipamento funcionava, depois de meia hora ele arriava e caía, e acabava a energia. Aquele dia eu acho que até diesel eu bebi, de tentar resolver o problema do cliente, o problema. Né? E infelizmente não resolvemos. E na época ele ligou para um outro locador na cidade, que hoje já é parceiro nosso, não trabalha nem mais com gerador. E aí o parceiro foi, restabeleceu energia, tudo aconteceu. E deu 2 semanas mais ou menos depois, o Toninho me ligou, pedi desculpa para ele.
aquele mal-estar com amizade também e tudo, mas ficou uma coisa muito ruim. E ele me ligou e falou, Diego, cara, vou ter um evento de lançamento do Shopping Jardim Norte. E é você que vai fazer. Eu falei, você tá doido, eu não quero mais saber de... Uma tenda ainda, né? Na época tinha o Bretas do lado, né? Do lado do Expo Shop ali. Tava nesse também. Isso aí. E aí ele falou, cara, vai ser você. Eu falei, não vou mais fazer evento, Toninho. Não vai ser você. Você bota 1, 2, 3, 4, 5 geradores um do lado do outro, mas vai ser você que vai fazer esse evento. Eu falei, tá bom. Levei o desafio para a equipe. No dia levamos 2 geradores, né? Um para rodar e um de backup, que depois a gente aprende que isso é fundamental. Quem tem 2 tem 1. E aí, graças a Deus, não precisou usar o backup, o evento rodou com sucesso, e aí sim foi que a gente realmente iniciou com eventos. Com o pessoal na época de som, de luz, conhecer esse pessoal, o pessoal foi gostando dos nossos equipamentos, do nosso atendimento, que a gente mostrou que realmente a gente não faz só a alocação simples do equipamento, a gente entrega uma solução de energia temporária para um evento, para uma indústria ou para qualquer ramo de atividade. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, porque de fato é algo que não passa no imaginário popular. Quais são os riscos hoje, que você já tem essa trajetória toda íntima ligada com eventos, quais são os riscos de se fazer um evento sem ter um gerador, sem ter uma solução eficiente de energia temporária? Olha, você fazer um evento sem ter um plano B, principalmente energia, que é fundamental. Não adianta você, por exemplo, num casamento, você estar com um vestido mais lindo, com um bolo delicioso ou com o melhor buffet, se tiver no escuro. Ou você num outro grande lançamento de um empreendimento ou de um show, que qualquer que seja, se estiver no escuro. Não adianta. Pode ser o melhor artista, né? Pode ser o melhor imóvel, num caso de um lançamento. Se estiver no escuro, não vai ter visibilidade, não vai acontecer. E fora isso, a possibilidade de estragar tudo que está ali, né? De bebidas esquentarem, das comidas perecerem, enfim, os riscos são infinitos, né, Diego? Justamente, tudo precisa de energia, né? Hoje em dia tudo, é energia fundamental. Né? Até se a gente bloquear a energia hoje, até as redes sociais elas vão cair. Já era. Entendeu? Então, assim, é a base de tudo hoje, né? Por isso que até a gente estava conversando aqui antes, numa guerra, a primeira coisa que o pessoal tenta cortar, né, é a energia. Energia elétrica. E eu queria saber como que funciona hoje, pegando até inclusive como exemplo eventos. E depois a gente vai entrar em casos mais práticos. Aí eu quero até também dar um depoimento das vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês. Mas a partir do momento que a gente tem aí um grande evento que vai acontecer, vamos pegar, agora a gente tem no mês que vem, em maio, a Festa Country, né, como exemplo aí, ou um grande show dentro de um terraço, ou um evento ao ar livre, como costuma acontecer também. O produtor recorre a você. Diego, vou fazer um evento e preciso das suas soluções. Quais são os estudos, o que você leva em consideração na hora de apresentar uma solução para esse cliente, desde o início até o final? Olha, primeiro a gente precisa entender se é um local que já existe uma energia de qualidade, que realmente a gente precisa ser plano B de contenção, ou se realmente a gente precisa ser uma fonte principal, né? Principalmente grandes eventos, como em grandes eventos, os artistas, aquele rider dos artistas, exige que eles tenham uma qualidade de energia própria para atender especificidades de som e luz, justamente das meias, etc. e tal. Então ele precisa ter uma energia de qualidade muito limpa. Então como é que você faz isso hoje? Através de um gerador. Porque o gerador, ele é difícil um gerador dar um problema e ele queimar um equipamento. É muito raro isso acontecer. Ele não oscila. Isso aí. Então, assim, a tendência, se um gerador de repente der um problema, ele desligar o motor e você ter que colocar um outro para funcionar. Mas é muito raro você ter uma oscilação para cima, aumentar uma voltagem, aumentar uma frequência que queime os equipamentos. É por isso que o pessoal prefere que seja no gerador, por ser uma energia mais limpa do que a concessionária. Tá? Tendo uma energia limpa, de qualidade, a gente vê realmente qual é a demanda dele. Em cima de quantidade de som,
quantidade de luz, se, por exemplo, vai atender a parte de estrutura, como forno, fritadeira, chopeira. A gente tem que avaliar isso tudo num contexto para a gente poder dimensionar um equipamento para que suporte toda a demanda corretamente. Você está taticamente alinhado com esse produtor de eventos, senão você não consegue trabalhar. Com certeza. O alinhamento ali tem que estar perfeito. Ali ele não pode mentir em nada para mim, porque ali que a gente vai tratar o evento dele como único. Então, a gente precisa entender toda a necessidade para poder ofertar a solução. Uhum. E a partir desse momento que você oferta a solução, como que isso acontece? Você que escolhe qual é o local que o gerador será colocado, você que faz essa fonte de alimentação. Queria que você trouxesse mesmo as nuances dos bastidores da Belt. A gente vê os geradores da Beltlock nos eventos, que, aliás, eles têm sempre uma estética muito diferenciada, né? Você costuma convidar artistas para fazer uma interferência nesses geradores e torná-los ainda mais palatáveis ao ambiente. Eles deixam de ser ali um no-break gigante para ser algo bonito, né? E até instagramável em alguns pontos. Mas eu quero saber como que se dá essa escolha, como que se dá essa instalação, se é um processo que leva tempo, se é rápido, como que é isso? Olha, é um processo trabalhoso, tá? A gente tem um time todo que fica por trás, não é só o técnico que fica ali no dia, a gente tem todo um time por trás que cuida da manutenção, que cuida da logística, que cuida do armazenamento, do cuidado todo com as máquinas, até a parte de embelezamento, que é a gente fazer uma arte legal no equipamento para realmente descaracterizá-lo e deixar ele mais diferente, né, de não ser realmente aquela caixinha ali só, já, né, querendo ou não, o gerador é uma caixinha onde tem um motor, né, acoplado a uma unidade geradora que gera energia. Então é um motor de caminhão. A partir do diesel. A partir do diesel. É um motor de caminhão? É um motor de caminhão, tá? Só que ele trabalha acelerado, como você num carro, você acelerar ele de forma constante, justamente. É aí que ele vai gerar os 220 e os 60 Hz necessários para fazer a maioria dos eventos. E nesse sentido, a gente tem que estar cuidando de abastecimento, a gente tem que estar cuidando da parte de manutenção para não falhar. Então isso tem separação de cabos, separação de materiais, qual material que vai, qual material do que realmente é ajustável para essa instalação. Para a instalação, né? Então, assim, é todo um processo. Isso tudo aí a gente faz durante a semana para o fim de semana tá tudo perfeito. Uhum. Entendeu? Funciona dessa forma. E durante o evento, ele não é autônomo. Precisa de isso aí. Um profissional o tempo todo. Em algumas situações é exigido que nós tenhamos um equipamento que ele liga automaticamente. Na maioria das vezes a gente tem locais que precisam ter realmente um equipamento automático, tá? Que ele tem aí 5 a 10 segundos entre cair a energia e o equipamento restabelecer, ou um gerador parar e o outro restabelecer a energia, ou tem alguns locais que a gente consegue deixar o equipamento conectado a outro equipamento, tá? Que fica um profissional nosso, habilitado, para caso aconteça qualquer problema com o equipamento principal, o equipamento que está stand-by, em plano B ali, ele entre e assuma a carga e volte a funcionar tudo normalmente. E você costuma usar um termo muito interessante aí, que é o energia limpa. O que define uma energia limpa? E por que a energia do gerador ela é melhor do que a concessionária? Eu vou ser bem amplo aqui na contextualização. Isso, até para facilitar, importante que todos entendam, justamente. Afinal de contas, não é um programa especialista em energia elétrica, Sim. é especialista em empreendedorismo. Porque a energia, ela vem das usinas, ou elétricas, ou termoelétricas, né? Ou eólicas hoje. E o que acontece? A energia ela vem passando dentro das casas, ela vem através dos postes, ela vem passando. Um simples ar-condicionado, um simples motor de uma indústria, que são as cargas aí resistivas, elas poluem o sistema elétrico, tá? Por isso até que em indústrias tem que se ter bancos de capacitores, que é justamente para filtrar essa sujeira que vem na energia. E o gerador, como ele é uma fonte principal, ele não tem isso, a não ser que ele esteja ligado a outras coisas. Mas como num evento desse ele está ligado diretamente para um rack de som,
uma mesa, né, para atender um som, iluminação. Ele tem um objetivo, justamente específico. Então, aquela energia ali, ela não sofre essa interferência de outras demandas. É por isso que na casa da gente, às vezes, um equipamento da pane, queima, seja lá o que for, ainda que não tenha uma tempestade, né? Justamente. Por exemplo, você está, de repente, uma pessoa entra no chuveiro, liga lá o chuveiro para tomar um banho, e aí você está num local que a energia ela dá aquela oscilada. Você vê que a energia... Já dá uma piscada, justamente, né? Isso é com relação aos ohms, que são equalizados. Isso aí a gente teria que entrar numa aula um pouco mais a fundo. Entendi. Mas o nosso consumo do dia a dia interfere nessa cadeia condutiva da energia elétrica como um todo. Principalmente a indústria. Principalmente para a indústria. Isso aí. Cara, entendeu? Impressionante, hein? Impressionante. E para uma obra que ela precisa, ela ainda, assim como um evento, ela também não tem ainda a dimensão elétrica do que ela vai precisar ali, enfim. Para que funcione as coisas dentro da obra com regularidade, também faz-se necessário ter essa solução temporária ali. Em algumas obras, principalmente quando tem aquelas gruas, aqueles elevadores gigantes, né? Aquelas cremalheiras para levar cimento, para levar lajota, para levar uma série de materiais lá para o alto, e ainda não tem os elevadores funcionando, aquela coisa bem bruta. Esses equipamentos eles precisam de uma energia em tensões diferentes do usual. E aí, no gerador, a gente consegue alterar as tensões. Fazer o gerador gerar, ao invés de 220 volts, que é o padrão, 127, 220, a gente consegue fazer ele gerar 380, 440, e que é o exigido por esses equipamentos. Para que ele possa ter a força necessária para subir para com o poder bruto. fazer esses produtos, né, serem levados até onde é necessário, através de motores, né, através de bastante força. E hoje, como é que você distribui esses nichos de mercado? Você já continua atendendo a construção civil, já atende eventos, você já conseguiu também abrir outras possibilidades. Como que você distribui isso? Você tem equipes especializadas para uma obra, para eventos, para sítios e granjas? Como é que é isso, Diego? Olha, a gente tem um time que ele é de pronto atendimento, né? Dia de semana, tá? Então, dia de semana a gente tem as manutenções todas agendadas, preventivas, porque como a gente atende muito construção civil, e não é só construção civil de obra, a gente atende a construção civil, parte de infraestrutura também. Igual... Dá um exemplo para mim. Os prestadores de serviço para MRS, que estão fazendo túneis que caíram com chuva, né? De rodovias. A gente, por exemplo, atende ArcelorMittal, essas grandes indústrias também que têm um volume muito grande, tanto quanto a construção civil. A gente tem um time para atender isso durante a semana, para estar agendando manutenções corretivas, preventivas, na verdade, e eventuais corretivas, porque tem máquinas que funcionam 24 horas para atender dentro de um túnel, para atender equipamentos, até para poder gerar, tocar ventilador, para poder fazer a circulação de ar dentro de um túnel, para o pessoal que está trabalhando lá ter eficiência respiratória, justamente. Limpo, isso, né, aí, cara? isso aí, entendeu? Então, assim, Rapaz. são vários segmentos que a gente atende que realmente precisam de gerador que a gente nem imagina, né? Ou seja, você tem que ter uma equipe extremamente generalista que ela seja capaz de resolver peculiaridades independente de onde esteja o seu gerador, né? Justamente. A gente hoje, para atender, a gente fala que a Beltlock hoje, a gente não quer ser o maior. A gente quer ser o melhor. Dentro do nosso raio de atendimento, que é 200 quilômetros, a gente quer ser o melhor. A gente quer ter o melhor atendimento, a melhor qualidade. É isso que é importante para a Beltlock. A gente não quer ser realmente maior. 200 quilômetros nós estamos falando aonde? Onde você já costuma atender, por exemplo, fora de Juiz de Até Fora? o sul de Minas, né? Aquela região ali de Volta Redonda, região de Vassouras, até a região serrana do Rio. A gente atende ali até a região ali um pouquinho mais, mas até Lafayette, até Ouro Branco, Ouro Preto, aquela região ali. A gente não atende mercado de Belo Horizonte, nem do Rio, e a gente não estica justamente para conseguir ter. Primeiro porque a logística, bruta, quem vai pagar é o cliente, e isso encarece para ele. É melhor ele ter um atendimento perto. E segundo que o nosso atendimento, no caso de uma eventual corretiva, também
é mais vantajoso a gente estar próximo. Tem que ter agilidade, né? O nosso atendimento é 24 horas, Uhum. entendeu? Independente do que seja. A gente tem que dar uma solução para o cliente o quanto antes, porque se ele ligou para a gente, ele contratou a Beltlock, ele está com problema de energia. E se o nosso equipamento parar, é um problema nosso quanto dele. Então, a gente trata isso com uma seriedade muito grande, porque se ele parou... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Diego. É de uma seriedade absoluta o seu negócio. A gente costuma dizer aqui no Zine Cultural, às vezes, que se a gente cometer algum equívoco, seja em uma postagem, na veiculação de um vídeo, alguma coisa assim, é possível de correção. Isso não minimiza a nossa responsabilidade diante disso, principalmente levar um fato bem apurado, galgado na verdade, e apresentar uma informação, assim como a sua energia, apresentar uma informação de qualidade para quem está nos acessando, mas a gente não lida com nenhuma emergência. A nossa emergência máxima é, postou alguma coisa errada, precisa deletar e tem que ser urgente. Ok, beleza, não tem nenhuma vida dependendo disso, digamos assim. Graças a Deus é o caminho que nós escolhemos. Agora, no caso da Beltlock, vocês têm uma importância que pode ser o sucesso ou o fracasso de um evento, o sucesso ou o fracasso de uma indústria, e também no caso de hospitais, nós estamos falando de vidas. Justamente. A gente já teve vários equipamentos locados em hospitais. Até quando para trás, tem uns 2 anos praticamente, o hospital de Cataguases pegou fogo e a gente emergencialmente levamos nosso equipamento para ficar na retaguarda, porque o gerador deles, que era backup do hospital, pegou fogo também. Então, o nosso gerador rodou por um tempo, tocando o hospital, tocando lá o TI, até se restabelecer energia. O outro fato muito relevante foi quando uma indústria em Cataguases também, daquela de papel, ela pegou fogo. E a gente entrou com 2 caminhões lá emergencialmente, junto com os bombeiros, para gerar energia para as bombas de incêndio poder ajudar. Poder chegar onde tinha que chegar, né, cara? Justamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente fala que locar um gerador de energia é uma coisa que a gente não imagina. Uhum. Tanto a indústria quanto na construção. Igual na construção também. Mesmo a gente podendo ter uma parada, né, que não tem riscos envolvidos, mas se você dimensiona o equipamento numa indústria e o equipamento locado lá ele dá um problema, você imagina numa grande obra, você vai ter lá 50, 100 funcionários parados. Qual é o custo disso? De 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o cliente esperando para você dar uma solução com ele, que essa turma toda parada. Então, isso tudo que a gente tenta sempre passar para o cliente, que esse é a nossa solução. A nossa solução é essa, é ter realmente um atendimento diferenciado, humanizado, de acordo com cada cliente. A gente tenta sempre achar a solução que é melhor para cada problema, porque o cliente só liga para a gente quando ele está com problema, que é a falta de energia. E você já conseguiu identificar algum momento que você chegou para o cliente e falou assim, cara, você não precisa de um gerador? Várias vezes, várias situações. Me dá um exemplo aí. Eu tive um exemplo de um restaurante que ele não precisava realmente de um gerador, tá? E aí, por quê? Esse restaurante estava sofrendo problemas com queda de energia? Com queda de energia. E o único problema do restaurante era quando a coifa dele parava de funcionar e aí enfumaçava muito o restaurante e atrapalhava toda a operação dele, inclusive os clientes ficavam satisfeitos. É ela que puxa a fumaça. Justamente. E joga para fora do restaurante. O gerador era até um local, a locação do gerador era até interessante, porém, ele não havia local para poder fazer uma instalação de um gerador, mesmo de pequeno porte. E aí eu sugeri para ele que ele fizesse uma outra alternativa, tivesse uma outra alternativa, com, de repente, um no-break maior que desse conta de tocar a coifa, porque geralmente, como era no centro da cidade, não houvesse frequentes cortes de energia, né, com frequentes paradas, e não fosse longos períodos. Então, que um no-break suportasse aí, de repente, esse período e satisfizesse a coifa e a operação não atrapalhasse a operação dele. Entendi. Entendeu? Ou seja, você ainda assim deu uma solução. Justamente. Né? É uma prestação de serviço muito consultiva, né, Diego? Sim. Você tem que entender um pouco de evento, você tem que entender um pouco de obra, de hospital, de tudo um pouco, né? Tudo. É por isso que a gente precisa que o cliente sempre venha com um problema com a gente, realmente o problema como ele é.
para em cima disso a gente tentar entender qual que é a melhor solução. E hoje em dia, as energias fotovoltaicas, por exemplo, elas são energia limpa também? Elas colaboram no sentido de não necessitar de um gerador? Ou elas acabam também pelas instalações e as interferências do que estiver sendo utilizado no momento, sofrendo essas ondulações que podem prejudicar o negócio? Olha, não, a fotovoltaica é uma energia limpa, né? A energia do momento e veio para ficar. Porém, com o gerador a gente tem um problema. Quando a gente instala um gerador emergencial, a energia fotovoltaica, ela vai estar captando a energia do sol e vai estar colocando ela dentro da residência ou dentro da indústria, né? Ou simplesmente jogando para a rede, para a concessionária. Quando o gerador com a energia fotovoltaica, eles não são compatibilizados, tá? Então tem que ser ou um ou outro. Quando a gente precisa de um gerador, porque a maioria das energias fotovoltaicas, ela não supre toda a energia da residência local, né? Ou da indústria. Ela realmente vai gerar para fazer um abatimento na conta ou quase zerar a conta de energia. E principalmente à noite não está sendo gerada energia. Então à noite mais importante ainda é o uso de um gerador, caso você não tenha uma energia local. Entendi. E os geradores, eles vêm de onde? Como que é a aquisição desse equipamento? Olha, os nossos equipamentos, a maioria hoje a gente dá prioridade para ser equipamentos nacionais, tá? Excelente. Mesmo sendo marcas multinacionais, mas são fabricados aqui. Até por questões de eficiência de pós-venda, tá? Então, troca de peças. Justamente. Assim como um carro sendo... Justamente, isso aí. Então, a gente trabalha com vários fabricantes, não é um só, a gente trabalha com vários. Cada momento tem um fabricante que está melhor no mercado, então a gente tenta sempre se adequar a isso, até para trazer para o cliente também o quê? Uma eficiência em consumo, de repente lança um equipamento mais novo, mais moderno, com consumo melhor. Isso automaticamente vai para a conta do cliente, porque é um consumo a menos de combustível, a gente consegue reduzir o valor do combustível no quilowatt-hora do gerador. Né? Então, menos barulhento, né? Menor para ter espaço também reduzido, para não ocupar um espaço maior. Então, são vários critérios que a gente avalia na hora de comprar os equipamentos. Isso é a minha próxima dúvida. Como que você acompanha a evolução dos geradores desde quando você começou com a Beltlock até hoje? Se eles começaram a ficar menores, mais silenciosos? Ficaram mais silenciosos, ficaram com motores mais eficientes, igual hoje tem os carros, né? Os carros cada dia mais com motores menores, tendo um consumo menor de combustível, o gerador também está tendo isso. Está acompanhando essa tendência. Justamente. E a gente está agora num dilema que tá no mercado, mas ainda não está amplamente solidificado, que são geradores híbridos. Que o gerador ele já vem com um conjunto de baterias, tá? Que na hora que a bateria atinge o nível mínimo de carga, o gerador ele arma automaticamente e faz com que a bateria carregue até o nível exigido. Ela carregou, ele desliga e continua novamente por bateria, um sistema off-grid. Off-grid, bacana demais. E hoje, se uma pessoa... Vamos pensar agora no caso da pessoa... A gente falou bastante de construção, eventos. Vamos pensar em coisas mais íntimas. Um casamento. O que um casal hoje precisa saber, o que ele precisa trazer até você na hora de contratar a Beltlock para ter a certeza de que o casamento vai sair da maneira planejada, que vai ser aquele momento que muitas das vezes não volta atrás, né? E que vai ser feito com excelência para todos os convidados, restando aos noivos ter as melhores memórias possíveis. O que eles precisam fazer? Como que eles devem saber? Eu preciso ou não da Beltlock? Como é que você pode ajudar nesse termo? Então, primeiro precisa contratar uma empresa que tenha a solução, né? Porque não é só alugar um equipamento. Então, a gente tem que entregar uma solução. A gente vai ter um técnico plantonista lá no local, a gente vai estar com o equipamento adequado, né? Na hora adequada, com todo o material que for adequado para fazer. Por quê? Porque cada evento é uma eventualidade. Então, por isso que a gente precisa ter todo o contexto para a gente poder ver qual que é a melhor solução. De logística,
de equipamento e até de gente também, para saber se precisa de uma pessoa, de duas ou de mais para fazer um atendimento. Então você precisa saber exatamente o que ela está contratando de atração musical, o que o buffet dela vai utilizar de freezer, fritadeira, tudo isso. Justamente, a né? estrutura toda que ela vai usar. Desde da luz, do som, do buffet, até se tem mais alguma coisa, um ar-condicionado no local, ou um ventilador, qualquer coisa que for que some, a estrutura a gente precisa entender para poder dar uma solução para ela. Diego, agora vamos para um extremo. Vamos. E Bitpoca, nossos amigos aí, Yuri Girardi, Otávio Fagundes, eles têm aí o Muriqui Sounds, né? Que junto ao Ibit Projeto, eles realizam uma festa no alto de uma montanha lá em Bitpoca que não tem nenhum cabo de energia chegando por lá. Esse desafio é da Beltlock? Você que energiza aquela montanha e permite com que seja feito um dos maiores festivais, maiores eu não digo, mas um dos festivais mais memoráveis de música eletrônica atualmente? Sim, a Beltlock está presente desde a primeira edição, né? Foi tudo muito novo para todo mundo. Estratégia de guerra ali, né? De guerra. Ali de guerra tem que botar Conta o equipamento. Um pra mim, cara. A gente tem que botar o equipamento no trator para subir, porque os caminhões não chegam no local, né? E a gente tem todos os equipamentos num local bem distante, até porque questões de ruído, porque, né, o local onde acontece o evento é um local que a gente não tem um local plano para estabilizar os equipamentos. Então a gente tem que procurar um local adequado. Ficam todos os equipamentos, são 3 equipamentos lá ligados. São 3. São 3. A gente atende o parte de equipamento, estrutura. o backup e o backup do backup. Na verdade, não. É um backup e 2 equipamentos. Um para a parte da estrutura, de cozinha, etc e tal, e outro para a parte realmente de iluminação e som do evento. Gente do céu, cara. E para depois de tudo isso montado, tem toda a logística do resgate desses equipamentos por lá. Justamente. É caminhão atolado, é trator levando equipamento que o caminhão não chega até onde tem que descarregar. É verdadeira operação de guerra. Você já teve algum desafio maior do que esse com a Beltlock, cara? Olha, em termos de local... É um dos mais difíceis. A gente pode falar que em Bitpoca, a gente faz a maioria dos eventos em Bitpoca, e a gente já passou cada aperto em Bitpoca, que lá foram um dos maiores apertos, sempre foram em Bitpoca. Principalmente se estiver chovendo, né? Justamente. Hoje está melhorando, graças a Deus, por causa da estrada lá que eles estão revitalizando, mas em alguns locais dentro até de Bitpoca ainda é muito complicado e a gente tem que usar bastante perícia, cuidado para poder dar tudo certo. E muita antecedência, né, Diego? Sempre, antecedência é fundamental. Até a gente estava comentando agora, essa semana, com outros produtores de evento, que a gente tem tido alguns eventos sendo fechados muito recente. Em cima da hora. A gente tem muita coisa que depende de programar, até para ter qualidade na entrega da solução. Então, isso é importante, a pessoa sempre quando for fazer um evento, principalmente, ela levar em consideração isso, que a estrutura, tanto de gerador, quanto de som e de luz, ela tem que ser pensada antes, né? Para poder conseguir ter uma eficiência legal. Porque para entregar qualquer coisa, não adianta. Não adianta. Muito bom. E eu queria agora entender como que você faz a sua escala de plantão, cara, porque o telefone da Beltlock ele não pode desligar. O telefone da Beltlock ele não desliga, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, o nosso esquema de plantão ele funciona de uma forma muito tranquila. A gente tem equipamentos operando 24 horas, né? E a gente tem clientes que não são nem clientes nossos, mas quando precisam do equipamento, acionam diretamente a gente. Ou o comercial, ou diretamente o meu telefone. E a gente vai ver quem está disponível para poder fazer o atendimento. Tanto parte de motorista, quanto parte de técnico, de ajudante. A hora que for. A hora que for. Onde for, dentro do seu raio de atuação. De 200 quilômetros de atuação. Justamente. Sensacional. E eu queria trazer um pouco para quem tem curiosidade sobre o tema, sobre a nossa escolha em trabalhar junto com vocês desde o primeiro momento que a gente optou por ter uma festa para comemorar o aniversário do Zine Cultural. E
mesmo realizando esse evento dentro de um hotel, como foi o Trade, que já tinha o próprio gerador de energia ali dentro, nós nunca abrimos mão de ter a preventiva certificada, qualificada de vocês para que a gente pudesse realizar o evento lá. E já aconteceu da luz cair no meio do evento, em menos de 1 minuto, aquilo foi prontamente restabelecido. A única coisa diferente que tinha era no fundinho, se você tivesse uma área próxima ao gerador. Mas para o público presente é imperceptível. Ou seja, para o seu trabalho ir bem, ninguém pode perceber que você está trabalhando, né, Diego? Justamente, a gente tem que ficar realmente atrás dos bastidores. E isso é tão importante porque realmente ninguém lembra a gente até de contratar. Entendeu? Então, tá tudo assim, bem, resolver tudo. Segurança, buffet. Tudo que aparece. E esquece de lembrar do que não aparece, que é tão importante quanto os demais. Exatamente. É o pilar, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que sem energia, faz ser necessário. Sem energia não acontece, né? Nenhum evento. Diego, a gente está indo para momentos finais aqui do nosso bate-papo, mas eu queria entrar agora nas nossas perguntas cretinas. Você topa? Sim, vamos embora. Então vamos lá. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu à frente da liderança da Beltlock e como que você lidou com ele? Cara, eu posso até citar, igual eu já citei o do Toninho Simão, que foi um erro da gente não ter o expertise do mercado, tá? Querer atender por um pedido, tá? E falhar na hora do atendimento. Você tinha o expertise do seu negócio, mas em outro lugar. Sim. Na época, foi um conjunto entre comprar um equipamento usado, sem estar 100% revisado, sem estar sendo testado a plena carga, que hoje os nossos equipamentos são todos testados a plena carga. Então, na época, a gente não tinha esses testes e mandamos para o evento e fomos testar a máquina no evento. Que aprendizado, hein? Esse aí. Que aprendizado, cara. E um aprendizado que fica para vocês também que estão buscando aí empreender é fazer uma visita ao Sicredi. Procure uma das unidades do Sicredi próximo à sua casa. Converse com o gerente. Você vai ver a diferença que é desde o seu primeiro atendimento, que assim como o Diego está falando aqui do sucesso da Beltlock, o sucesso do cooperativismo financeiro é justamente a associação. Você não será um número de uma conta corrente dentro do Sicredi. Você se torna dono da marca e você participa da distribuição de sobras depois do período em exercício e você tem um gerente que vai ficar ali tão atento quanto o Diego é com os clientes dele. O gerente vai estar atento à sua conta, às suas demandas. Seja você um profissional liberal, um MEI, um PJ, vale a pena você fazer uma visita e conversar com um dos gerentes do Sicredi. E também, de repente, você está precisando de um financiamento novo, um carro novo, procure os nossos amigos da Delta Fit, paixão que move aí pelo automobilismo, para conhecer de perto as máquinas da Fiat, que sem dúvida uma delas é especial e cabe direitinho no seu padrão de vida. Então, vale a pena fazer essa visita à concessionária Delta Fit e bater um papo com a turma lá, seja para pegar um veículo grande, para quem tem família grande, um veículo compacto para o dia a dia, ou ainda um veículo para o trabalho, né, Diego? Um utilitário, com certeza. Livro, filme ou série para o empreendedor? O que você indica? Eu indico um livro do Wilson Poit, que é O Não Você Já Tem, então vá à luta. Excelente. Esse traz um bom aprendizado, né? Traz um bom aprendizado e fala um pouquinho sobre gerador também. Ah, bem cara? É mesmo? Tem a bem ver legal. Com o seu tema? Isso aí. Bacana demais. E a nossa pergunta final, que é a pergunta puxa-saco. Quem você indica de uma aí, 2 pessoas, fica à vontade, para estar sentado nessa cadeira, batendo um papo e contando sobre a trajetória empreendedora aqui para mim? Pedro, da GPME. Esse é um safado. Ei, Pedrão, grande amigo nosso, GPME, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Com certeza. Fez toda a diferença na trajetória da Beltlock? Está com a Beltlock desde 2013 e a gente não vive sem eles. Sensacional, cara. Um abração para o Pedro da GPME aí, um grande amigo. E quem tiver oportunidade, fica a indicação do livro também, que é Gerando Experiências Lucrativas.
né? Escrito Isso aí. pelo Pedro, muito bacana o livro Isso aí. também, excelente. Diego, estamos chegando ao final, eu queria te agradecer pela sua agenda, pela possibilidade de você estar aqui hoje, contando um pouco dessa trajetória e como você percebeu que a diversificação faria total diferença dentro do seu negócio, desde a escolha da independência da Beltlock, né, desse desmembramento de uma empresa tradicional e já existente no mercado, algo que exigiu muita audácia e coragem de vocês para erguer algo novo e sair dessa zona de conforto, de trabalhar uma marca já reconhecida no mercado, e também por estar sempre atento às possibilidades de ampliar suas áreas de atuação e pela responsabilidade de entregar aquilo que você propõe. A energia temporária é muito mais séria. Eu já conhecia bastante da sua trajetória, mas hoje eu tive a oportunidade de entender o peso da sua responsabilidade. Então, cara, parabéns e muito obrigado por você estar aqui trazendo esse relato fiel e sincero para nós. Eu que agradeço a confiança, principalmente estar desde o primeiro evento do Zine com vocês, com o gerador por trás dos bastidores, né? Que ninguém sabia, agora está sabendo. Então, é muito importante a gente ter essa a confiança do cliente com a gente, porque a gente sempre entrega para o cliente mais do que ele espera. Então, essa é a solução, a nossa solução. E com o dom, o trabalho da invisibilidade por trás, né? Justamente, a gente não pode ser percebido. Ninguém percebeu que ali estava a Beltlock, reside a sua excelência. Estamos ali escondidos. Cara, um brinde então com Suco Prates. Felicidades, vida longa para o Beltlock. E vamos que vamos. Zine. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Até o próximo programa Zine Negócios, agradecendo os nossos amigos da distribuidora Albatroz, que sempre nos presenteia aqui com essas delícias geladinhas da Prates, com a Aqua Coco e também os nossos patrocinadores, Sicredi e Delta Fit. Diego, até a próxima. Até a próxima. E o gol!